E aí, galerinha da mecânica, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Oscar Motors. Hoje temos uma importada aqui. Olha o estado dela. Marca indefinida. Realmente não sei qual é a marca dela, tá? Estaria aqui na carcaça de partida, mas já veio sem a carcaça de partida. Está em espanhol aqui. Antes de utilizar o produto, leia com cuidado e entenda o manual, tá? E entenda o manual, mantenha-lo à mão. Isso é, antes de utilizar o produto, leia cuidadosamente o manual e entenda ele e mantenha ele por perto. Pronto, vamos lá. Essa máquina chegou aqui de um senhorzinho, ele quer que coloque para funcionar. Ele recebeu essa máquina assim, em um negócio. Não sei realmente que negócio é, mas está aqui, ó. E ele quer que coloque ela para funcionar. Ele não sabe o que ela tem. Então, o que a gente vai fazer? Vamos lá. Vamos colocar primeiro, nesse primeiro vídeo, vai ser como, meu Deus, composto de duas partes esse vídeo. Eu estou com a cabeça mil hoje, me desculpe. Esse vídeo vai ser composto por duas partes. E nessa primeira eu vou fazer um diagnóstico nela para entender, um análise para entender o que podemos esperar aqui, o que vamos precisar para colocar ela para funcionar. E no próximo vídeo já vamos estar com as peças, certamente reparo de carburador, embreagem, não sei se vai ter que ir novo também, já vamos ver. Se o motor está tudo ok, vamos precisar reparo de carburador, mangueiras, filtro, carcaça de partida, o retrátil da partida, e por aí vai, tá? Mas primeiro de tudo, eu quero ver como é que está esse motor. Porque se o motor não está legal, não adianta muito a gente se empolgar, né? Então, vamos lá. Vamos remover esse carburador rapidinho aqui. Já temos uma junta. Olha só. Aqui já temos algo, ó. Olha aqui, ó. Até que a junta funcionaria, tá? Um baralho, senhores. Que é isso aqui? 5 de taça, será? Até que a junta poderia funcionar, só que esqueceram. Olha a mangueira. Esqueceram de um pequeno detalhe. Vocês sabem, né? O furo duto de impulsos. Esse furinho aqui, ó, a junta dele colocaram aqui atrás. Ele aqui nessa parte não leva junta, lembra? Para isso tem uma borracha, um O-ring aqui para vedar. Mas colocaram a junta aqui. E o que faltou na junta que eles fizeram foi o furo, né? O furinho de impulsos. Assim, a bomba de combustível, se esse furo aqui não tem a bomba de combustível, não vai ser acionado. Bulbinho também, ó, da bomba de purga. Certo. Já vamos tirar o acelerador. Vamos deixar esse carburador aqui de lado. Eu acho legal essas máquinas quando chegam nessas condições aqui. Sério mesmo, eu gosto. Eu gosto de desvendar essas questões aqui. Vamos tirar, abrir um pouquinho a imagem. Ótimo. Aí, ó. Corta a corrente. Um fio vai no módulo, outro iria aterrado, já está quebrado. Aqui vamos ter que colocar um terminal olhar, mas isso aí eu tenho, não tem problema, tá? Eu já compro justamente por quantidade esses terminais, porque sempre se precisa, sobretudo para motores de popa. Joia. Chegamos no motor.
Ó, compressão aparentemente está boa. Falta também o cachimbo. Vamos tirar a embreagem, aliás, o tambor da embreagem rapidinho. Tirar toda a carcaça, né? Eu acho muito legal essas roçadeiras importadas. A relação custo-benefício delas é muito, muito bom. E eu sempre fico pensando na quantidade de pessoas que se beneficiaram com essas máquinas, tanto roçadeira como motosserra, sopradores. Antigamente tinha que as marcas mais conhecidas, né? E era muito, não digo muito cara, mas o valor mais alto. Ficava difícil muitas vezes para o pessoal poder adquirir, tá? Era complicado. Agora, com a chegada dessas máquinas aqui, democratizou mais essa parte de ferramentas motrizes, tá? Praticamente qualquer um consegue comprar uma máquina dessas aqui. E, veja bem, se bem cuidado, a máquina funciona muito bem. E, por incrível que pareça, a embreagem está inteira. Como é que você sabe? Como é que eu sei? Aqui, ó. Essas fibras que tem aqui, colado nos peços de aço, tem uma fibra, um material fibroso. Quando a embreagem, quando essa fibra aqui, aliás, se solta ou desgastou totalmente e começa a aparecer aqui, ó, essa parte metálica, você pode ver aqui, é metal, ó. Já aqui, ó, é uma fibra. Quando gasta essa fibra e começa a encostar essa parte de metal no tambor, aí o que acontece? Ele tem que abrir demais os peços da embreagem. Ele abre com a força centrípeta, né? Quando o motor acelera, está na lenta, ele fica recolhido por força da mola. Você acelerou aproximadamente, quando chega a 3.500 RPM aproximadamente, ele abre essa parte aqui, ó. Ele é articulado. A maioria sabe, mas peço paciência porque tem muitos que não sabem. Aí, ó. Tá vendo? Ele abre aqui e abre esse outro também. Abre pela força centrípeta. E o que acontece? Quando ele abre, ele cola nas paredes do tambor e começa a girar o eixo de acionamento, chamado eixo cardan. Aí gira lá a ponteira, seja com navalha ou tambor do nylon, para cortar grama. Você soltou o acelerador, a mola vence a força centrípeta, porque caiu a rotação, e para de girar o eixo de acionamento ou eixo cardan. Quando desgasta as fibras, essas fibras aqui, a embreagem tem que abrir muito, porque fica mais longe. Ele fica mais longe aqui, ó. Percebe? Ele fica muito longe, então ele tem que abrir demais. Acaba estourando, quebrando a mola. Por isso, se quebrou a mola da embreagem, você vai lá, troca somente a mola. Quebrou de novo, veja se não está com desgaste essa parte aí. E aqui, rolamento também tem que ser trocado. Está com folga e, ó, está, como se diz, roncando. Isso aí por que acontece? Seco, sem graxa e provavelmente oxidada a parte das bolitas, das esferas. E o motor está bom de compressão, ó. Tá, compressão está boa. Dá para sentir. Não tem... Pega o volante, não a embreagem. Pega o volante, a embreagem vai enganar você. Aí, ó. Folga. Estamos com folga aqui, ó.
Então, nem adianta. Desse lado não. Desse lado aqui, sim. Provavelmente, rolamento. A embreagem leva uma mola elástica, tá vendo? Ele é uma argoela elástica, melhor, ele é toda dobradinha, ó. Tá vendo? Ele é assim mesmo, ele é tudo em ondas. Para quê? Porque ela vai aqui e quando o parafuso aperta, essa mola fica fazendo pressão para não vibrar a embreagem, não fazer barulho, ruído. E por baixo leva uma argoela plana. E por que tem que ter essa argoela elástica aqui? Porque ele tem um tope, ó, parafuso. Ele não vai apertar isso aqui, não, porque se apertasse o peso, ele não ia abrir com a velocidade do motor. Ele tem que ficar solto, ele tem que se mexer aqui. Então, esse topezinho aqui faz tope no volante através da argoela. E se não tem essa argoelinha elástica, ele fica fazendo ruído, sobretudo na lenta. Aqui está ótimo, ó. Vamos deixar aqui de lado. Olha aí, ó. É, rolamento. Vamos ter que abrir esse motor, tá? Não tem outro jeito. E tomara que seja o rolamento e não seja outra coisa, né? Se bem que se for desgaste na carcaça, que o rolamento tenha girado dentro da carcaça, isso aí tem solução, não tem problema. Certo, vamos ver como é que está aqui embaixo. Aí, ó. Folga. Percebe? Olha aí. Ele está frouxo. Pode ser rolamento com desgaste, pode ser rolamento com folga dentro da carcaça. E a gente vai descobrir. Vamos analisar a folga da biela, como está. Isso aqui eu vou ter que desmontar, mas eu vou fazer isso para mostrar para vocês. Quando vocês querem analisar a folga da biela, Oscar, será que está batendo essa biela? Veja aqui. Gira o motor. Quando o pistão estiver lá ou na janela de escapamento com um pedaço de plástico ou madeira, você vai travar o pistão. Trava ele, para ele não se mexer nada. E aqui, ó. Percebe? O pistão não está mexendo. Porém, ó, ele tem uma folga. O que pode ser isso aí? Pode ser biela batendo lá embaixo, o olhar da biela, o mancal da biela, ou pode ser pino de pistão, ó, frouxo no pistão, ou pode ser rolamento do pino do pistão. Mas essa folga aqui, ó, trava o pistão de novo. Leva lá de novo. Ele está com um pouquinho de folga na biela. Vamos remover o volante.
volante também não está muito lindo que se diga, né? Está faltando uma, duas paletas. Mas até aí tudo bem. Já aproveita e tira a chaveta daqui. Ótimo. E sim, tá aí, ó. Olha a folga. Se consegue perceber aí. Aí, ó. Vamos abrir então? Ótimo. Aparentemente está legal. Está complicado isso aqui. O cromo do cilindro. Aí, ó. Aí. Aqui não temos mais cromo. Alumínio.
Esse cilindro não vai mais. Não tem como utilizar, ó. Temos a exaustão aqui, o escapamento, e ele já desgastou o cromo. Eu passo o dedo e dá para sentir claramente. Aqui tem cromo, ó. Aqui está, olha aí, ó. A chave não entra. Aqui, vamos ver lá. Aqui é alumínio. Olha. Aí também. Alumínio, cromo, alumínio. Esse cilindro aqui já era. Percebem como muitas vezes engana olhar o motor somente pela lumbreira de escapamento ou a janela de escapamento. Eu olhei o pistão pela janela aqui, ó, de escapamento, e ele aparentemente estava bem. Aí, ó. Tá? Eu achei que isso aqui era óxido, simplesmente por ficar parada, mas não. E o pistão não está tão feio, os segmentos estão soltos, tanto é que a máquina tinha compressão no pulso, ou seja, girando ele comprimia. E eu falei, está bem. E realmente ele poderia estar bem, de compressão. Mas veja bem, qual é a questão aqui? A compressão do cilindro é da janela de escapamento, aí, ó, da janela de escapamento até o fundo do cilindro. E o cromo aparentemente está bem. Lá tem desgaste, ó. O cromo está detonado mesmo, não adianta. Não adianta querer justificar, ele está ruim. Enganou. Eu girei com a mão e ele aparentava ter compressão. Por isso sempre tem que ter muito cuidado nesses diagnósticos. O que acontece quando a máquina está com esse problema no cromo aí? Ele até pode pegar bem fria. De fria ela pega normal. Mantém uma lenta razoável. Se tem um pouco de compressão ainda mantém. Mas quando esquentou o motor, a lenta já não fica legal. Tem que deixar um pouco mais alta. E você desliga a máquina quente e tenta fazer funcionar, e muitas vezes ele não pega na lenta. Você tenta, ele chega a querer pegar e não pega. Aí você tem que acelerar um pouquinho e ele pegou. Porque compressão baixa. Depois que esquenta, ele piora. Certo? O cilindro dilata, tudo mais, e ele perde mais pressão, e aí de quente fica ruim de pegar na lenta. Quando fria, pega bem. E outra questão também, aumenta o consumo, tá? Isso aí acontece quando a compressão está muito baixa. Por desgaste no cilindro, desgaste nos segmentos. E nesse caso aqui, o cilindro está bem desgastado, já está faltando o cromo, então não tem como ele funcionar. Vamos tirar o pistão daqui.
E aí, não está tão desgastado. Esse aqui esquentou, né? Em algum momento, superaqueceu. E não é a biela que está batendo. Aquele tic-tac que a gente escutava antes está aqui, ó. Rolamento e pino. Vamos ver como é que está o olhar da biela. O virabriquim aparentemente está bem. Se esse olhar aqui estiver correto, a gente vai trocar conjunto cilindro-pistão, já vai vir o pino novo e o rolamento também. Sempre que ele desgastar, ele vai começar por aqui, ó. Por essa parte de baixo. Aqui que ele vai desgastar, a parte que ele mais esforço mecânico ele sofre. Dificilmente vai desgastar em cima, ele vai começar a desgastar aqui embaixo. Vai começar a aparecer uma parte fosca, cheio de piquezinho, como se fosse um acabamento passado por jato de areia. Aí já não tem jeito, porque aí o cimento, a parte de recobrimento duro do olhar da biela, que é uma parte cimentada aqui, já se degradou e não adianta trocar pino, rolamento, que não vai resolver. Agora, se está como esse aqui, lisinho ainda, não tem nenhuma marca, está ótimo, está beleza. Aqui um pino novo, um rolamento novo resolve. E a parte de baixo, essa folga aqui é normal. E para cima e para baixo, zero. É, ótimo. Então, virabriquim está bem. O que temos que ver agora é como é que está a carcaça. E se é rolamento. E o rolamento está bem. Claro que igual vai novo, né? Aqui também. E o problema está aqui. Aí. Percebe? Girou o virabriquim dentro do alojamento dele. Girou aqui dentro. Isso aí acontece quando montam essas máquinas, ou na fábrica montada mesmo, e ele entra assim, ó. Entra suave no rolamento. Quando novo, ele funciona bem. O rolamento zero, tudo mais, ele vai trabalhar direito. Mas com o tempo o rolamento começa a sujar, pode ser na motosserra, serrim, carvão, alguma outra coisa na roçadeira, ele começa a ficar um pouquinho mais duro de girar. Então ele vai girar essa parte aqui sobre o eixo virabriquim, tá? E aí acontece isso. Cria essa folga, tá? Eu achava que era o rolamento, ou o rolamento com desgaste, ou o rolamento na carcaça. Nenhuma das duas. Na verdade, o virabriquim girou dentro. E como eu falei, o virabriquim está bom, eu vou usar o mesmo. Isso aqui não me preocupa, eu resolvo, tá? Vejam bem, para que essas máquinas fiquem bem, o virabriquim tem que ser encaixado aqui com certa interferência. Isto é, a pressão, ele tem que entrar um pouquinho justo
tá? Com uma interferência, uma pressão, um ajuste dentro do rolamento. Ele não pode entrar com a mão simplesmente. Ele tem que entrar mais justo. Claro que tem algumas máquinas da Husqvarna que de fábrica é assim. Mas aí estamos falando de outro tipo de máquina, outro ajuste, e dificilmente vai dar esse problema que dá as importadas. Aqui estamos falando de outro material e outro ajuste. Então, ele tem que entrar apertadinho. Tem que usar uma ferramenta para encaixar o virabrequim apertado, aqui e lá, e aí se montar, depois dar uma batidinha de um lado do outro para centralizar ele, e vai ficar jóia. Ele tem que entrar justo, não pode entrar frouxo, tá? E tem como recuperar esse virabrequim. Isso aqui não me preocupa, a biela está boa, as pontas estão bem, está tudo certo com o virabrequim. Está girando liso, olha, nenhum ruído a biela. Eu não vou botar fora esse virabrequim simplesmente por isso aqui não. Eu recupero ele e fica joinha. Lá no curso eu ensino aos meus alunos a fazer isso aí, tá? E fica muito bem, já foi comprovado. Então é isso. Conjunto cilindro pistão novo, rolamentos retentores, reparo de carburador, carcaça de partida e mangueiras, vela e outras coisinhas mais, tá? Até aí, acho que compensa arrumar. Vou fazer um orçamento, repassar para o dono, ele que vai resolver no final, mas por mim, eu faço o serviço, porque vai ficar boa. A parte da frente, eixo, cardan, ponteira, tá tudo zerado, tudo bom. É somente essa parte aqui que tem que resolver. E digo mais, tá? Ela vai ficar boa, fazendo esse serviço vai ficar beleza, tá, pessoal? Então essa aqui é a primeira parte. Tem várias dicas aqui para vocês, espero que aproveitem. Estão gostando do vídeo? Deixa o like, tá? Isso aí fortalece muito, muito o meu canal, faz chegar a mais pessoas. E aqui embaixo, procura aí para hypar o vídeo, certo? Clique lá, isso aí também faz com que o vídeo deslanche e chegue a mais pessoas. Tá, galerinha? Forte abraço, fiquem com Deus. Se o dono aprovar o orçamento, eu volto aqui com a segunda parte, já montando essa máquina. Com umas peças novas, virabrequim recuperado, limpinho, colocando para funcionar. Certo? Forte abraço, fiquem com Deus.